Então, pessoal, vamos ver aqui nosso material sobre pontuação que a gente viu na aula e vamos para rever novamente aqui o material. Então, aqui tem uma tirazinha falando da definição, mas pontuação indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Os sinais de pontuações apontam para a questão do ritmo na escrita. Os tipos de pontuação são 3 tipos básicos, certo? Sinais que indicam que a frase não foi concluída, nós temos a vírgula, nós temos o travessão, que aqui está aparecendo uma underline, né? Aquela linhazinha, mas aqui é um travessão, parênteses, ponto e vírgula e 2 pontos. Nenhuma dessas aqui indica que a frase foi concluída, certo? Indica que ela não foi concluída, esses sinais. Nós temos os sinais que indicam o término do discurso, ou parte dele, que é o ponto simples, o ponto parágrafo e o ponto final. São todos iguais aqui, né? Mas, de acordo com como ele aparece na frase, ele vai ser um ponto simples, um ponto parágrafo ou um ponto final. Sinais que indicam intenção ou estado emocional. Ponto de interrogação, você usa para perguntas. Ponto de exclamação para demonstrar alguma emoção, enfatizar algo. E as reticências, que a gente vai ver que indica pausa, indica dúvida, certo? Então nós temos o primeiro, a vírgula, dizendo a vírgula muda tudo. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere, não espere. Então, veja que aqui muda completamente o sentido, né? Você colocando a vírgula. A pessoa diz que vai embora, está ali na sua frente, diz que vai embora, aí você diz, não, espere. É bem diferente de você dizer, não espere, porque aí a pessoa já vai de vez, não tem mais desculpa, né? Ela pode sumir com seu dinheiro. Então, foi como a gente discutiu, no Brasil, na língua portuguesa, a gente usa vírgula, né? Para separar valores. No inglês são pontos, mas a vírgula aqui muda tudo, muda valores, né? Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Então, são 2 frases completamente diferentes. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Então, é só uma coisa. Ele resolve. Isso só ele resolve. Então, nesse segundo caso, é uma coisa que só aquela pessoa pode resolver, certo? Então, ele é um herói. Ou vilões, né? Você chega para o juiz e diz, esse juiz é corrupto. É diferente de você dizer, esse juiz é corrupto, certo? Então, a vírgula tem esse poder. Ela pode ser a solução, vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. Então, completamente diferentes também aí. Pode também mudar uma opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. Então, são bem interessantes aí as pausas, né? Que a vírgula pode mudar totalmente o sentido da frase. Em que lugar você colocaria a vírgula nessa construção? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então aqui é uma frase bem interessante, porque dependendo de onde você coloca a vírgula, você muda o sentido, né? Então, se a gente coloca aqui, se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então aqui nesse caso, quem tem o valor é o homem, né? Mas se a gente retirar essa vírgula, certo? Daqui, e colocar essa vírgula em outro lugar, se o homem soubesse, vírgula, deixa eu pegar a caneta aqui, vírgula, o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Nesse caso aqui, quem tem o valor é a mulher, certo? Então, veja que a vírgula, ela tem um papel fundamental na compreensão de textos também, né? Vamos continuar aqui. Para que serve a vírgula?
A vírgula é para respirar, cada vez que se respira se coloca uma vírgula, é uma das definições, né? Ou a vírgula não funciona como um bálsamo pulmonar, mas como um instrumento sintático e estilístico que se emprega de acordo com alguns preceitos. Então essa frase de baixo aqui está, digamos, desmentindo a de cima, né? E dando um novo conceito mais gramatical. Principais regras para a utilização da vírgula. Então, o emprego da vírgula no período simples é diferente do uso da vírgula no período composto, né? Mas no período simples, sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Ou sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática, certo? Então, a regra 1 diz, usa-se vírgula para separar, numa enumeração, os termos com a mesma função sintática. Então, todos esses termos têm a mesma função sintática. Eles são o que aqui? Todos eles estão complementando aqui a observação, né? Aqui nós temos, todos eles se referem à observação. Todos eles. Então, todos eles têm a mesma função. No caso aqui, são adjetivos. É isso? Todos eles têm a mesma função, então eles estão enumerados por vírgula. Veja que a gente poderia colocar no lugar da vírgula, para ter o mesmo sentido, o e em todos, né? Inconveniente, e agressiva, e irônica e antipática. Só que a gente sabe que essa construção não é a melhor forma. Então, a gente coloca vírgulas aqui, repetir o e, aqui não. Certo? Vamos para a próxima. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagem da imprensa mundial. Então, aqui, usa-se vírgula para separar o aposto, certo? O aposto aqui, atriz talentosa, é uma explicação, um aposto explicativo, né, de quem é Fernanda Montenegro. Então, a vírgula tem essa função também. Bom dia, senhor Hagar. Maria, chame seu pai. Então, aqui, nós temos, aqui não é sujeito, né, lembrando, aqui é o caso do vocativo, que é quando você evoca alguém, quando você chama alguém. Então, usa para separar o vocativo. Então, a vírgula aparece também nessas sentenças com vocativo. Durante o carnaval, na Bahia, não choveu. Regra 4. Usa-se vírgula para separar adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais deslocadas. Certo? Então, aqui, satisfeita, Mariana sorria satisfeita. Satisfeita, Mariana sorria. Mariana satisfeita, sorria. Então, o emprego da vírgula aí. Predicativos dos sujeitos deslocados também são separados por vírgula. Então, se você deslocar o predicativo do sujeito, ele também vai ter essa vírgula fazendo a sua separação. Brasília, 10 de fevereiro de 1999, Rua do Ouro, 229. Regra 5. Usa-se vírgula entre nomes de lugar, data, número do endereço. O diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. Regra 6. Usa-se a vírgula para separar palavras ou expressões explicativas. No caso aqui, o isto é está separado por vírgulas. Nós preferimos café e ele chá. Usa-se vírgula quando se omite um termo da oração, que é o que nós chamamos de elipse ou zeuma. Então aqui nós temos, nós preferimos café e eles chá. Eles o quê? Eles preferem, né? Tem a ver com o verbo preferir também, né? Então, nós preferimos café e eles preferem chá. Ou preferiram, né? Regra número 8. O emprego da vírgula no período composto. Viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Está aí o uso da vírgula. Ela é usada para separar as orações coordenadas assindéticas e sindéticas, com exceção das aditivas, que só serão intercaladas por vírgula, quando tiverem sujeitos diferentes. Desfiz as malas, saímos juntos. E saímos juntos. 9. Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Regra 9. Usa-se a vírgula para separar orações subordinadas adjetivas explicativas.
As ofensas, disse ela, foram graves. Usa-se vírgulas para separar orações intercaladas. Então aqui nós temos duas orações, né? Elas estão intercaladas. As ofensas foram graves, é uma oração. Disse ela, é outra oração. Então, como ela aparece aqui no meio da outra, separada por vírgula. Nunca se emprega a vírgula. Isso aqui é essencial, né, para a prova. Entre termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Então, você nunca vai colocar uma vírgula separando o sujeito, né, subido até o mirante, deixou a criança cansada. Então, não pode colocar vírgula aqui, porque vai separar o sujeito do predicado, que aqui no caso tem um verbo para indicar. Os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. Também não pode separar o verbo dos complementos. Então aqui nós temos o complemento, ó. Cientistas sujeito preocupam-se com o efeito estufa. Não pode colocar uma vírgula aqui, porque isso aqui está complementando preocupam-se, certo? Ponto e vírgula indica uma pausa mais longa que a vírgula. Tem algumas funções. Separar partes que têm orações já separadas por vírgulas. Então, nós temos aqui várias orações separadas por vírgula. Né? Nós temos, na verdade, uma vírgula separando. Então, a gente separa aqui com o ponto e vírgula. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos. E também, como toda a gente, sem chapéu. Então, ficaria muita vírgula aí nesse emaranhado de frases, então a gente coloca aqui o ponto e vírgula. Separa itens em uma enumeração. Então a gente viu da enumeração com a vírgula, aqui ele vai separar também, tem a mesma função aí, ó. Isso aqui é uma enumeração mais como tópicos aqui, né? Então mais como tópicos, tem até letras, entre parênteses, para indicar, digamos que seria uma enumeração mais forte, mais isolada do que a com vírgula. Os dois pontos têm a função, introduzem fala, discurso direto. Você coloca os dois pontos antes de fazer aquele discurso direto com travessão ou aquelas aspas, né, para indicar perfeitamente como a pessoa falou, a voz da pessoa, que é o discurso direto. Introduz uma citação. Então tem um exemplo aqui, ó, diz Mônica Hector Emanuel da Semântica. A aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência. Essa é a exata fala dela, né, a citação. Você poderia colocar entre aspas também. Introduz uma explicação, resumo ou consequência do que se disse antes. Aqui nós temos uma propaganda do Gol, né, diz Gol, 2 pontos, o carro que menos desvaloriza no Brasil. Nós temos uma função de explicação aí. As reticências, elas servem para indicar que o sentido vai além do que é dito. Roberto imaginou-se com Paulo, 2 pontos. Os dois em uma ilha, vírgula, comendo uvas, dando risada. E aqui nós temos as reticências. Então vai além do que é dito. Tem alguma coisa aí que não foi dito. Para indicar hesitação ou dúvida. Então é prova. E a prova, filho? Bem, a prova não fui muito bem. Então veja que há uma dúvida, uma hesitação aí. Os parênteses têm a função de fazer comentários ou intercalações acessórias. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvida, eu acho. Então aqui o uso dos parênteses está funcionando para fazer uma intercalação acessória. Em indicações bibliográficas, né, citar o autor de alguma citação, dizer quem é o autor. Nas indicações cênicas das peças de teatro. Então, no texto teatral vai aparecer aqui, ó, parênteses para explicar o que é que está acontecendo na cena. Nós temos as falas dos personagens e a cena fica entre parênteses, o que é que vai acontecer. As aspas, empregam-se aspas para indicar início e final de uma citação, foi o que ocorreu aqui, né? Deus ajuda a quem cedo madruga, uma citação,
porque não é a fala da personagem, ela está lendo a fala de outra pessoa. Para destacar algumas palavras do corpo do texto, seja por ironia, seja por tratar-se de um neologismo estrangeirismo. Os anjinhos já estão prontos. O coffee break será às 15 horas. Então nós temos aí uma ironia no primeiro caso. São anjinhos, de anjinhos não tem nada, né? E o coffee break, que é uma palavra estrangeira. Para marcar diálogo em substituição à travessão. Aquela moça da rua larga, então foi usada aí, assim como se usa nos Estados Unidos, no inglês, usa muito para fazer o discurso direto, né? Ao invés do travessão. E o travessão é empregado para indicar a fala, começo ou fim e a mudança de interlocutor. Então, você não precisa de pílulas? Que pílulas? Essas para acalmar. Eu sou calma. Então, ó, disse Luciana com meio sorriso. Para enfatizar expressões ou frases, foi poeta, sonhou e amou a vida e na vida toda. Impossível escrever o poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. E o ponto de interrogação é usado para fazer perguntas, né? Bem básico isso aqui. O ponto de exclamação é usado após as interjeições, a gente já estudou essa classe de palavras, ou frase exclamativa para expressar chateamento, emoções, ordem ou pedido, como a gente pode ver aqui no quadrinho da Mafalda, vários aqui, ó, inclusive usados duplos aqui, para mostrar toda a indignação dela, né? E o ponto final indica uma pausa máxima, empregado no final do período simples, oração absoluta, ou no final de um período composto. É muito utilizado em texto publicitário como recurso estilístico, né? Parece frases curtas, muito usadas nas propagandas, então aparecem muitos pontos. Então aqui tem um texto publicitário, né? Tá em inglês, fazendo tipo uma piada aí com os sinais e ligando isso tudo a o Viagra, é uma propaganda do Viagra aí, antes e depois seria o sinal de pontuação correto, né? Do Viagra. E aqui nós temos uma com ponto, né? Uma que fala crack. Pela imagem a gente já liga a droga, né? Partido, coisa e tal. Então é isso. Essa é a aula. Vamos para a atividade.